Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Vamos ouvir o que esse Deus Santo tem a falar conosco nessa noite. Vamos abrir a Bíblia na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e 15. O pastor vai continuar o tema A Guerra pela Verdade. E hoje nós vamos falar sobre o perfil da verdadeira igreja de Jesus, o perfil do verdadeiro pastor, o perfil do cristão, né? 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e 15. O apóstolo São Paulo diz a Timóteo: escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Aleluia. Vamos orar para que o Espírito Santo fale à igreja nessa noite. Oremos ao nosso Deus agora. Às vezes calo para ouvir a voz de Deus, então medito para ouvir a sua voz. Quão sutileza tocas no meu coração, e grande paz passo a sentir, sinto emoção. Ouvir tua voz quando me exortas, se é preciso. Ouvir tua voz quando me diz que sou contigo. Ouvir tua voz quando me ensinas o que preciso, me faz sentir cada vez mais que sou teu filho. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, como é bom nós estarmos aqui reunidos nessa noite de quarta-feira, e estamos aqui não por uma obrigação forçada, não porque alguém nos ameaçou, dizendo que se a gente não viesse, perderia a salvação, o demônio voltaria com mais sede. Não. Nós estamos aqui porque somos conscientes de que temos um encontro marcado com o Senhor. Somos conscientes de que devemos obedecer os teus mandamentos. E um dos teus mandamentos é que nós não devemos deixar de congregar, não devemos deixar de cultuar o Senhor. Quando o corpo de Cristo se congrega, se eu faço parte do corpo de Cristo, eu tenho que estar congregado com o corpo. Então nós temos consciência desse nosso dever. Estamos aqui porque sabemos que nessa hora o Senhor tem coisas importantes a falar conosco. Nessa hora o Senhor alimenta o nosso espírito, porque o nosso corpo, ele é alimentado pela boca, por aquilo que a gente come. O nosso espírito se alimenta pelo ouvido, por aquilo que a gente ouve. E para ter um espírito bem alimentado, para ter um espírito bem nutrido, fortalecido, saudável, nós precisamos ouvir coisas boas.
Nós precisamos ouvir coisas verdadeiras, porque senão nós estaremos alimentando o espírito com alimento podre, com comida deteriorada, com comida com prazo de validade vencido. E nós não queremos isso, nós queremos a verdade. Nós queremos o alimento da alma. Nós queremos o pão do Espírito, que é a tua palavra pregada com verdade. Então fala a tua igreja nessa noite. Fala as tuas ovelhas, Senhor. Usa-me como teu pastor, como teu servo. Dá-me a capacidade de proclamar a tua palavra, mas proclamar a tua palavra com intrepidez, com ousadia, com coragem, com verdade, acima de tudo. Não leve em consideração os nossos erros, não leve em consideração os meus erros, as minhas falhas, porque todos nós temos erro, todos nós temos falha, mas leve em consideração, Senhor, o nosso coração, a sinceridade que existe dentro da gente. Nós não estamos aqui brincando de igreja, nós não estamos aqui brincando de religião, nós estamos aqui conscientes de que temos um chamado divino, de que temos uma vocação celestial e queremos levá-la a bom termo. E que tudo, meu Pai, que for proclamado nessa noite, que seja para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Eu te peço em nome de Jesus. E todo aquele que crer, diga amém, amém e amém. Então, irmãos amados, irmãs em Cristo, uma coisa que nós precisamos estar muito bem conscientes é que a igreja é de Deus. A igreja não é de um pastor. A igreja não é uma instituição humana. A igreja é uma instituição divina. E a igreja, ela é, acima de tudo, Paulo diz aqui, acima de tudo e de todos, coluna e baluarte da verdade. Quer dizer, se não tem verdade, não é igreja. Não é igreja de Deus. Se não tem verdade, é seita. É sinagoga de Satanás. Então a verdade é fundamental para que a igreja seja reconhecida como igreja de Deus. Igreja não é um lugar de entretenimento. Igreja não é um lugar onde as pessoas vêm para passar 2 horas do tempo. Está muito monótono, vou lá na igreja, fugir um pouco da rotina, aí pelo menos 2 horas passa rápido. Não, não, não. Igreja não é para as pessoas virem desfilar suas roupas bonitas, mostrar o último vestido que a mulher comprou, ou a última blusa, a última camisa que o homem comprou, que muitos fazem isso, né? Aproveita a igreja para desfilar o seu vestuário, seu sapato novo, né? Igreja não é lugar para fofocas. Igreja não é lugar para outra coisa a não ser para você ouvir a verdade de Deus. A verdade que Jesus disse liberta. Ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Veja a importância disso. Se não tem verdade, não é igreja de Deus. Pode ter nome de igreja, pode ter Bíblia, pode ter uma porção de homem com título de pastor, de padre, de sacerdote, de missionário, de apóstolo, mas não é igreja de Deus. Então esse é um ponto básico. Agora o problema, irmãos, é que nós estamos vivendo numa geração onde quase ninguém mais dá importância a essa coisa chamada verdade. Aliás, quase ninguém conhece a verdade. Quase ninguém conhece a verdade. E mesmo não conhecendo a verdade, nenhuma importância as pessoas têm dado à verdade. A coisa de mais de 100 anos atrás, houve um pastor batista chamado Charles Spurgeon. Por sinal, eu aproveito para recomendar a você que leia os livros de Spurgeon.
são maravilhosos, são espetaculares, é magnífico. E esse pastor batista, ele um dia, pelo conhecimento que ele teve do Evangelho da Graça de Deus, ele rompeu com a Convenção Batista. E ele fundou um ministério, onde se pregava o Evangelho da Graça de Deus, o Evangelho que Paulo pregou, o Evangelho que essa igreja aqui, Cristo é Vida, prega. E um dia, esse homem disse assim, eu anotei aqui exatamente as palavras dele, para não acrescentar nem diminuir. Ele era um homem muito culto, era um homem de uma capacidade intelectual e cultural extraordinária, notável. E ele disse assim, olha, isso há mais de 100 anos atrás, no século XIX, quase 150 anos. Ele disse assim, a apatia está por toda parte. Ninguém se preocupa em verificar se o que está sendo pregado é verdadeiro ou falso. Um sermão é um sermão, não importa o assunto. Só que, quanto mais curto, melhor. Olha, isso há 150 anos atrás. O problema, irmão, é que a situação hoje, 150 anos depois, que Charles Spurgeon falou essa verdade aqui, a situação está 1000 vezes pior do que naquela época. Tudo que é pregado hoje é aceito como a verdade, é aceito como sendo a palavra de Deus. O sujeito está numa rádio, numa televisão, num púlpito qualquer, pregando corrente de libertação, é aceito como a palavra de Deus, como a verdade de Deus. O outro está lá pregando culto para quebrar as maldições, é aceito como a palavra de Deus. O outro prega o cair pelo poder de Deus. O outro diz lá na igreja católica que tem que fazer novena, que tem que participar de uma procissão. O outro diz tem que participar da fogueira santa. E ninguém se preocupa em saber, em verificar, à luz da Bíblia, se essas coisas são verdadeiras ou se essas coisas são falsas. Ninguém se preocupa. Você já percebeu isso? Tudo é aceito como sendo verdade, tudo é aceito como sendo a palavra de Deus. Ninguém se preocupa. Aliás, pelo contrário, o conceito que está aí estabelecido no mundo espiritual religioso é que se alguma coisa funciona, no sentido de trazer gente, encher um templo, de gerar dinheiro, então é tido como verdadeiro, é tido como de Deus, é tido como a palavra. Se não funciona, joga no lixo que é falso. Esse é o conceito que está estabelecido. Só que eu quero dizer para vocês nessa noite, que a verdade de Deus, irmão, não pode ser determinada baseando-se nesse conceito de funciona ou não funciona. Não pode. Por exemplo, o Evangelho, a verdade suprema de Deus, ele nunca produz uma resposta positiva na maioria das pessoas. Quase nunca. Quase nunca ele produz uma resposta positiva. Jesus disse o quê? Poucos são os escolhidos. Você quer ver uma coisa? Abra a tua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 22 e 23. Paulo disse assim, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 22 e 23. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Quer dizer, os judeus queriam sinais. Você lê na Bíblia que durante o ministério terreno de Jesus, muitas vezes, os líderes da religião judaica pediam a Jesus que Jesus lhes desse um sinal do céu. Jesus sempre se recusou a atender esse pedido. Não, vocês só querem sinais. A palavra não adianta. O ensinamento não adianta. É o sinal que vai provar se eu sou o Messias, se eu não sou o Messias. É o que Paulo está dizendo aqui. Os gregos, por sua vez, buscavam o quê? A sabedoria humana, o ensinamento dos seus filósofos, coisa que prevalece até os dias de hoje. Hoje nós temos o mundo dividido desses dois tipos de pessoas.
Uns querem sinais, se apresentar sinal, pode ser o demônio em pessoa fazendo, aceita como sendo de Deus. Outros buscam sabedoria, só querem filosofia, só querem o ensino humano, não querem nada com a palavra de Deus. A palavra não funciona para a maioria das pessoas. Mas vou mostrar outra coisa. Aqui no capítulo 2, versículo 14, Paulo diz: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Quer dizer, o homem natural, o homem que não tem o Espírito Santo, o homem que não é convertido, o homem que não é chamado por Deus, não aceita as verdades de Deus. Olha, é por isso que a maioria não aceita. Não aceita, ele diz aqui, e nem entende as coisas do Espírito. Olha como é difícil alguém aceitar a verdade. Como é difícil alguém entender a linguagem divina, a linguagem de Deus. Agora, por outro lado, irmãos, a Bíblia diz que as mentiras de Satanás, quase sempre, elas produzem uma resposta positiva da maioria das pessoas que as ouvem. Pastor, isso é tremendo. Mas o senhor pode provar isso na Bíblia? Posso. Eu acabei de dizer que a Bíblia diz isso. Abra a tua Bíblia, por favor, em 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 e 2. Pode achar aí com calma. Toda igreja achou? Ok? Então acompanha a leitura. Pedro disse assim à igreja: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Agora, preste atenção no que Deus está falando no versículo 2. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Veja, muitos seguirão as suas heresias destruidoras, as suas práticas libertinas. Muitos seguirão o falso evangelho que eles proclamam. Então veja que coisa tremenda isso aqui. Eles trazem uma mensagem falsa, eles iludem as pessoas, induzindo-as a abraçar esses falsos ensinamentos que eles transmitem. Eles induzem as pessoas a renegarem a verdade sagrada. Aí o que acontece? As pessoas, pela falta de conhecimento, elas ouvem esses falsos pastores, às vezes assistindo um programa de televisão que diz que é evangélico, às vezes num programa de rádio, às vezes num lugar que bota o nome de igreja, mas não tem nada a ver com igreja, às vezes lê os livros que esses caras escrevem, escutam as mensagens gravadas que eles gravam, e as pessoas, pela falta de conhecimento, elas começam a imaginar que eles são de Deus. Que eles são de Deus. Outra coisa, os falsos pastores, os falsos pregadores, eles são mais conhecidos por aquilo que eles negam ser a verdade de Deus, do que por aquilo que eles afirmam ser a verdade. Eles são muito mais conhecidos por aquilo que eles negam ser a verdade da Bíblia, do que por aquilo que eles afirmam ser a verdade, até porque eles quase nunca afirmam nada, só negam. Negam a inspiração da Bíblia, negam que há um só evangelho, dizem que são 4. Não reconhecem que há um só evangelho para a igreja e que esse evangélico único foi revelado ao apóstolo São Paulo. Eles negam que lá na cruz do Calvário Jesus fez a obra completa, como eu escutei já pastores em rádio dizendo assim: Jesus fez 50% da obra, nós temos que fazer os outros 50%. Quem já ouviu isso? Ou já foi ensinado assim? Não, irmão, Jesus fez 50%. Os outros 50% somos nós que temos que fazer. Não, senhor. Ele disse: está consumado. Então, negam que Jesus expulsou o príncipe desse mundo.
Pergunte a qualquer pessoa que você encontrar na rua ao sair daqui hoje. Se você encontrar uma pessoa se dizendo crente, evangélico, seja lá o que for, católico, Bíblia debaixo do braço, parar no pontão, diga assim: irmão, você pode me dizer uma coisa? Posso. Quem é o príncipe desse mundo? Adivinha qual é a resposta que você vai ouvir? O diabo. Ainda enche a boca. Ah, diabo. Vai gostar do diabo lá no inferno. Então negam, por quê? Porque foram ensinados assim. Quando João capítulo 12, versículo 31, diz que na cruz Jesus expulsou o príncipe desse mundo. Eles negam que os demônios estão em algemas eternas. Diz que os demônios estão soltos, que eles estão por aí voando nos ares, que você tem que ter muito cuidado, senão o demônio entra em você, que ele volta com mais 7, que o demônio está aí, pode destruir o casamento, pode colocar uma doença, pode levar a pessoa para beber, para fumar, para fazer isso. Ora bolas, que é isso? Que história é essa? Afinal de contas, é Deus que é o Todo-Poderoso ou é o demônio? É Deus que é o Todo-Poderoso. Quando as pessoas bebem, fumam, se drogam e outras coisas mais, é porque elas estão mortas em delitos e pecados. Se for de Deus, no tempo de Deus, Deus lhes dará vida outra vez. Aí muda completamente. Se não for de Deus, nasce, vive e morre praticando essas coisas. Tem nada a ver com o diabo. Amém? Amém, irmãos? Então, negam a soberania de Deus, dizem que o homem tem livre-arbítrio, que o homem manda em Deus, que Deus tem que rejeitar o homem. Dizem assim: Deus tem planos, mas Deus não pode executar os seus planos se o homem não permitir. Isso é mentira. A palavra diz: eu farei toda a minha vontade. Toda a minha vontade. Negam a verdade de que salvo uma vez, salvo para sempre. Dizem que salvação se perde, diz que a pessoa está salva hoje, não está salva amanhã, um dia está na mão de Jesus, no outro pode estar nas mãos do diabo. Negam que há nesse mundo um povo que foi predestinado por Deus para a salvação. Você falar de predestinação para essa gente é falar de heresia. Agora, o mais impressionante, irmãos, é que apesar disso tudo, apesar de todos esses absurdos, apesar de negarem todas as verdades divinas, a minha Bíblia diz no português claro, e eu creio que a tua também: muitos seguirão as suas práticas libertinas. Quantos seguirão? Muitos ou poucos? Muitos. Então, olha, eles podem reunir multidões, podem, e têm reunidos. Olha, existem movimentos espirituais, religiosos, e nós conhecemos, não precisamos nem falar o nome, que reúnem verdadeiras multidões. Lotam qualquer estádio de futebol no Brasil. Colocam milhões e milhões de pessoas quando resolvem se reunir em qualquer praça pública. Mas a minha Bíblia está dizendo, eu posso afirmar para você, que o fato deles terem os seus templos lotados não significa que aquilo que eles estão fazendo seja válido, que aquilo que eles estejam fazendo seja de Deus, que aquilo que eles estejam fazendo seja espiritual. As multidões não servem para provar que eles são verdadeiros homens de Deus, que eles são autênticos enviados de Deus. Não serve. Eu fiz parte de um desses movimentos religiosos nos tempos da ignorância, quando eu não conhecia nada da Bíblia. E o líder espiritual desse movimento, ele ensinava assim: olha, vocês que fazem programa de rádio, quando a imprensa começar a perseguir, começar a meter o pau, dizer que nós somos uma seita, dizer que nós somos um falso profeta, vocês digam assim: olha pessoal, que o povo gosta disso. Você vai dizer para o povo assim na rádio: olha pessoal, tá vendo? O jornal O Globo está esculhambando, o jornal não sei de onde está falando mal, todo mundo está falando mal. Olha a multidão que está aqui dentro. Isso é a prova ou não é a prova que nós somos de Deus? E a multidão delirava com isso. O povo pulava de alegria, dava berro de satisfação. É verdade, amém, 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 amém. Sabe o que é que Jesus falou? Vamos lá em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7.
Versículo 13 e 14. E eu vou dizer uma coisa para você. A ignorância é uma coisa horrível, sabe? Jesus disse: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porque até eu, na época, acreditava nisso. Eu dizia: não, só pode ser de Deus, não é possível, olha aí. Eu acreditava piamente em cima desse ensinamento errado. Entendeu? Então eu não tinha dúvida. Eu achava que o que eu fazia era certo, porque era ensinado assim. Eu dizia: está aí a prova que Deus está aqui, que Deus está honrando, que Deus está abençoando, né? Bom, Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. São palavras do Senhor Jesus. Ele disse assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Ai. Versículo 14. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Quer dizer que o caminho largo, que conduz à perdição, que conduz à destruição, é cheio de gente. Verdadeiras multidões andando por esse caminho largo aqui, ó. Cheio de gente que envergonha o nome de Jesus, cheio de gente que maculam a fé cristã, que denigrem a igreja verdadeira. Cheio. Você sabe o que é que Paulo falou acerca dessa gente? Abra em Tito, Epístola de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 16. Paulo disse: olha, no tocante a Deus, no que diz respeito a Deus, professam conhecê-lo. Eles abrem a boca e dizem que conhecem Deus, que são de Deus, que são ungidos, que são cheios do Espírito Santo. Aí Paulo diz: entretanto, o negam por suas obras, e por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. O negam por suas atitudes erradas, o negam por suas crenças erradas, o negam por sua fé espúria. Uma pessoa que conhece Deus é uma pessoa que conhece a palavra. Uma pessoa que conhece a palavra não faz procissão, não se prostra diante de uma imagem. Uma pessoa que conhece Deus não faz romaria para Padre Cícero, nem para São Francisco, nem para ninguém. Uma pessoa que conhece Deus não acredita que para Deus abençoá-lo, ele tem que dar R$1.000, 2.000, 5.000, 10.000, a joia, o carro, o apartamento. Uma pessoa que conhece Deus tem uma vida íntegra, tem uma vida que demonstra no dia a dia o caráter de Deus. Então Paulo diz: olha, no tocante a Deus eles professam conhecer, mas o negam por suas obras, o negam pela sua maneira errada de viver, o negam pela sua crença, pela sua fé infrutuosa. Está aqui, ó. Mas Paulo disse mais, em Romanos capítulo 2, versículo 24. Posso ler? Ouçam as palavras do apóstolo, acompanhem a leitura. Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Olha, irmãos, nada atrapalha mais a obra de Deus do que os absurdos que estão sendo praticados aí fora, por aqueles que se dizem cristãos e não são cristãos, por aqueles que se dizem de Deus e não são de Deus, por aqueles que se dizem cheios do Espírito Santo e que não têm o Espírito Santo. Gente aí fazendo promessa para santo, gente fazendo novena, gente participando de romaria, gente fazendo corrente de libertação, gente carregando um saquinho com sal grosso. Você sabe o que é um sujeito encher um piso como esse aqui, grande, de sal grosso, quilos e quilos de sal, e dizer às pessoas: você vai passar em cima desse sal e Deus vai abençoar a tua vida. Todo o mal vai sair, a doença vai sair, as portas fechadas vão se abrir. Aqui, ó. Gente se lambuzando de óleo, pegando rosa, que o sujeito diz: não, agora está ungida. Você vai levar para sua casa, você vai colocar num copo com água, coloca em cima da geladeira. Daqui a 7 dias você vai trazer. E essa rosa que está ungida
vai tirar todo o mal da tua casa. Aí a pessoa não conhece a Bíblia, coloca lá, coisa, nem raciocina, né? Passam 7 dias, o que acontece com qualquer rosa? As pétalas caem. Isso é natural. Aí leva para o sujeito, pastor, as pétalas já caíram. Eita, como estava carregada a tua casa. E a pessoa acredita, né? Então, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Gente gritando histericamente, gente pulando, gente marchando, gente rindo freneticamente, dizendo que é a unção do riso, dizendo que é o Espírito Santo pela unção do riso. Olha, gente com Bíblia debaixo do braço, mas mentindo, roubando, fazendo... Aqui no Ceará chama o quê? Gato de energia. É gato mesmo ou é macaco? Gato, que eu acho que é no Rio de Janeiro que é macaco, né? Manda fazer um gato para roubar energia, né? Aqui já funcionou uma igreja antigamente, e quando nós chegamos aqui, o sujeito que se dizia pastor, que não é pastor de nada, e ele ficou meu inimigo, que eu disse isso para ele, disse, pastor, deixa eu te mostrar aqui, ó, que aqui tem umas coisas boas. Eu digo, legal, coisa boa é sempre bom, né? Aí ele, vamos ali fora, ali no apartamento, ali naquela entrada. Disse, olha, isso aqui é o seguinte, vou mostrar para o senhor. Agora o senhor não fala para ninguém, viu? O senhor pega assim, ó, aí conta 6 passos, um coladinho do... De que diabo é isso? Parou aqui no 6º. O senhor pode cavar aqui, que tem uma torneira. Ele disse, sim, e daí? Aí é o seguinte, 20 dias no mês, o senhor fecha ela para o lado direito. Toda a água que o senhor consumir não está passando pelo relógio, está passando por fora. Aí, para não pegar muito mal, 10 dias o senhor abre, só paga 10 dias de água. E olhando para a cara deles, eu digo, o que é que tem mais? Eles, tem outra aqui, vamos aqui dentro. Fomos ali dentro. O senhor está vendo esse interruptor aqui? Um disjuntor. Na hora que o senhor bota ele para baixo, a energia entra sem passar pelo relógio. Na hora que o senhor bota para cima, está marcando o consumo. Aí o senhor deixa 20 dias sem pagar nada de energia. O que entrar é de graça. Eu digo que você tem 10 minutos para desmontar tudo isso. Senão chama a polícia. O cara olhou para mim. Eu chamo a polícia para você, querido. Que eu não vou responder por isso, não. Você está pensando que está lidando com um pastor? Ou com o quê? Você tem 5 minutos para fazer. Ele não fez em 5 minutos. Ele disse, não, me dê até amanhã. No outro dia ele veio com encanador hidráulico, desmontou o roubo que ele fazia da água, e depois veio o eletricista e desmontou o roubo que ele fazia da energia elétrica, né? Então a gente vê isso aí, com título de pastor, gente com Bíblia debaixo do braço, mentindo, e às vezes mentiras, sabe? Eu queria falar com fulano de tal. Às vezes com Bíblia debaixo do braço dentro da igreja. O irmão faltou por quê? Pastor, estava doente. Estava doente, estava. Uma vez o irmão falou isso, sabe? Estava doente. Aí, coincidentemente, não há coincidência, a gente sabe, né? Só uma forma de falar. Aí eu encontro com uma pessoa que era vizinho dele. Eu digo, poxa, o irmão estava doente, né? O irmão estava doente. Se não estava, eles que não veio à igreja porque estava doente domingo. Não, pastor. Fizeram uma excursão para uma praia, para a praia de Tamandaré, lá em Recife. E ele é quem programou tudo e se mandou para a praia com o pessoal. O cara chegou na igreja de Recife, aí foi falar comigo no gabinete, pastor, olha, queria que o senhor me desse uma ajuda, porque eu estou desempregado, minha família, e eu estou aprendendo essas verdades da graça, e já rompi com a mentira, com tudo. Eu queria que o senhor me ajudasse
a comprar um isopor grande para eu vender picolé, refrigerante, não sei o que, na praia. E eu digo, puxa vida, um homem desse, com mulher, com filhos, eu vou ajudar. Aí mandei comprar o isopor grande. Digo, domingo eu te dou. Isso foi numa quarta-feira à noite. Digo, domingo você vem aqui, depois do culto, que eu te dou. Aí mandei comprar o isopor maior que tinha. Paguei do meu dinheiro. Mandei guardar. Aí depois do culto, ele chegou. Aí o diácono disse assim, pastor, o irmão está aí fora, veio pegar o isopor. Eu digo, aquele do isopor? Ele disse, é. Eu digo, vem cá. Ele estava no culto? Eu disse, não, estava não, ele chegou agora. Eu digo, ele não assistiu o culto de hoje? Não, chegou agora. Legal, beleza, deixa ele comigo. Aí ele entrou. Ô, graça e pai, tudo bem, pastor, tal. Eu digo, irmão, já comprei o isopor. Graças a Deus, tal, aqui é diferente. Se fosse na igreja que eu congregava, ninguém ajudava ninguém, tal. Eu digo, e aí, irmão, gostou da palavra de hoje? Pastor, que bênção. Nunca Deus falou tanto comigo como hoje. Desse jeito. Eu digo, pois ele vai falar contigo mais ainda agora. Mentiroso, saia daqui da minha frente. E não te dou mais nada. Como é que você mente descaradamente, rapaz? Então, gente aí, irmãos, com Bíblia debaixo do braço, mas fazendo fofoca, adulterando, sendo um péssimo marido, sendo uma péssima esposa, sendo um péssimo pai, sendo um péssimo filho. Olha, tudo isso blasfema o nome de Deus, é o que Paulo está dizendo aqui. Tudo isso blasfema o nome do nosso Deus. Então a verdade que eu quero que você saiba é que nesses lugares, irmão, onde a verdade não é pregada, a palavra de Deus foi literalmente jogada na lata do lixo. Hoje, o que eles usam para atrair as pessoas são grupo de teatros, grupo de dança, é o louvorzão, testemunhos mentirosos. Nada contra um grupo de dança, um dia de festa, um culto festivo. Aí as irmãs da igreja querem apresentar um grupo de dança com a roupa decente, legal, maravilha, nada contra. Mas tem movimentos religiosos aí que isso já faz parte de todos os cultos. Parece o programa do Chacrinha de antigamente. Em cima do altar, sabe, criaram uns módulos, as moças em cima, tudo. Um verdadeiro programa de televisão. Terrível, né? O que é testemunho mirabolante, pastor? Eu assisti uma certa ocasião, eu estava num hotel, não me lembro, não sei se foi em Recife, não sei. Eu tinha viajado pela obra e estava num hotel nesse dia. Aí liguei a televisão, era noite, era 11 horas da noite, meia-noite, aí estava passando esses programas que você conhece aí, né? Aí, olha que testemunho maravilhoso. Aí o cara disse, qual é o seu testemunho, irmão? Não, o meu testemunho é que eu era mendigo, eu vivia de esmola, aí um dia eu fui passando aqui, aí aquela coisa me dizendo, entra, eu entrei. Aí quando entrei, o homem de Deus disse assim, você vai pegar todo o dinheiro que você tem no bolso e vai colocar aqui em cima. E as pessoas foram, e eu fiquei pensando, puxa vida, a esmola do dia que eu ganhei, eu vou colocar lá? E Deus dizia, coloque. Aí eu fui e coloquei. Dei toda a esmola do dia. Olha, não fazem 6 meses. Hoje eu sou um grande empresário aqui em São Paulo. Vai mentir assim? Aonde? Na caixa prego. Meu irmão. Aí você pergunta assim, pastor Carlos, e no meio, pastor, dessa verdadeira torre de Babel espiritual, que o senhor mesmo está descrevendo aí com Bíblia na mão, como é que deve ser a postura do verdadeiro pastor? Qual é o modelo da verdadeira igreja? Qual é que deve ser a postura
do verdadeiro Filho de Deus. Bom, vamos ver qual é o modelo do verdadeiro pastor aqui na Bíblia. Abra, por favor, em 2 de Timóteo, segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 6 em diante. Olha só, vamos ler o texto. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Deixa eu explicar isso aqui. Paulo está escrevendo essa carta para Timóteo, que era um jovem pastor de uma igreja em Éfeso. Só que este jovem pastor estava começando a sofrer toda sorte de pressões nessa igreja aqui. Então, com certeza absoluta, Timóteo, pressionado por todo mundo, deve ter começado a sentir um desejo, né, de refrescar um pouco na pregação, pregar coisas mais suaves, pregar coisas mais amenas. Talvez esse homem aqui tenha sentido medo por causa das perseguições. Talvez ele tenha sentido vergonha do Evangelho. Está aqui, ó. Não te envergonhe, portanto, do testemunho de nosso Senhor. Não sinta vergonha, rapaz, que é isso? Nem do seu encarcerado, que sou eu. Deve ter sentido vergonha de ver o seu líder espiritual, o apóstolo Paulo, preso. Paulo estava dentro de uma prisão em Roma. Essa foi a última epístola que Paulo escreveu. Escreveu de dentro de um cárcere. Então veja a situação que estava esse homem aqui. Aí foi necessário que Paulo escrevesse essa carta, admoestando Timóteo a permanecer firme, a permanecer ousado, a não sentir vergonha do Evangelho, a não sentir vergonha porque ele estava preso, ainda que isso lhe trouxesse sofrimento. É isso que Paulo está dizendo. Não sinta vergonha, rapaz. Não sinta, não se envergonhe, não se intimide. Continue com poder, continue com ousadia, continue com intrepidez. Agora, por que Timóteo estava enfrentando tantos problemas? Por que esse homem estava enfrentando tantas perseguições? Sabe por quê? Porque ele vinha desenvolvendo o seu ministério, ele vinha pastoreando a igreja, dentro do padrão que Deus estabeleceu através de Paulo. Esse foi o problema aqui. Por exemplo, venha na primeira epístola de Paulo a Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 1. Vamos ler do versículo 3 ao 5. Quando começa a vida ministerial de Timóteo. Diz assim, Paulo disse assim: quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestar a certas pessoas, a fim de que não ensine outra doutrina, nem se ocupe com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões, do que o serviço de Deus na fé. Versículo 5. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Então deixa eu explicar isso aqui. Olha, irmãos, este homem, ele recebeu a incumbência de Deus através de Paulo de ajudar a edificar a igreja em Éfeso. Uma igreja que nessa época aqui estava enfrentando o ataque dos falsos mestres, que começaram a se introduzir na igreja, ensinando outra doutrina. Agora você imagine que nessa época aqui, a igreja de Éfeso, ela estava numa cidade onde a maioria das pessoas daquela cidade, a maioria da população, adoravam a deusa Diana, que era a deusa dos instintos sexuais.
Veja a dificuldade que era Timóteo pregar a verdade num ambiente assim. É como a nossa igreja, né? Nós estamos edificados num país onde a maioria das pessoas praticam idolatria, feitiçaria, macumba, cartomante, tarô, pai de santo, mãe de santo, e falsas igrejas, e falso evangelho, e o diabo, e o satanás. Então esta carta, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo para encorajar Timóteo. E aqui nessa carta, você vai ver que Paulo explica como é que a igreja de Deus deve ser administrada. E Paulo faz questão de asseverar para Timóteo a autoridade que ele, Paulo, tinha como servo de Deus. Interessante, né? Veja aqui desde o início da carta, ó, no versículo 1, que Paulo assevera, né, a sua autoridade como servo deles. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pelo mandato de Deus nosso Salvador, e de Cristo Jesus a nossa esperança. Ele já começa a casa dizendo, ó, eu sou uma autoridade de Deus, eu fui constituído por Deus. Então, aquelas pessoas que estavam causando problemas a Timóteo, elas deveriam se lembrar que Timóteo estava ali como pastor, porque Deus o havia colocado como pastor. Porque a autoridade que o apóstolo Paulo tinha era uma autoridade proveniente de Deus. Então, se foi Paulo que o colocou lá, foi porque Deus quis que ele ficasse lá como pastor. Então, parafraseando, aqui nesse texto, era como se Paulo dissesse assim: Timóteo, preste atenção. Você não é apenas pastor de uma igreja que está numa cidade extremamente difícil, de uma igreja que está sendo edificada no meio de pessoas incrédulas, no meio de pessoas idólatras. Mas você, Timóteo, você é também um guerreiro, um soldado de Cristo, um guerreiro batalhando em prol da verdade divina, um soldado do rei. Então, passe as ordens aos guerreiros da tua igreja. Passe as ordens aos soldados da tua igreja. Passe as ordens. Eu pergunto, qual era a principal ordem que Timóteo devia passar para os soldados da igreja? Para os guerreiros de Deus? Qual era a principal ordem? Está aqui, irmão. Não ensinem outra doutrina. Aí, ó. Para demonstrar a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. O final do versículo 3. Ou seja, não ensinem nada diferente do que Paulo ensinou a vocês. Não ensinem nada contrário ao que o apóstolo Paulo ensinou. Ele diz aqui, não se ocupe com fábulas e genealogia sem fim. Ou seja, não percam tempo, não se envolvam, não se ocupem com falsos ensinamentos. Então, o dever do verdadeiro pastor é repreender, seja quem for, que esteja ensinando falsas doutrinas, que esteja crendo em falsas doutrinas. O dever do verdadeiro pastor é exortar as pessoas a buscarem um coração puro, a buscarem uma consciência boa e uma fé que não seja hipócrita. Esse é o dever do verdadeiro pastor. Esse é o dever, começa por aí, né? Mas tem mais. Leia o versículo 18. Versículo 18 e 19. Ele diz: este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, filho na fé, né? Segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência. Porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Olha só, combater em favor da verdade divina, mantendo a sua própria fé e boa consciência. O que é isso, pastor? Não basta apenas proclamar a palavra com lábios. Não basta apenas ouvir. Tem que viver o que se prega, tem que se viver o que se aprende. Senão não tem valor algum. Senão, meu irmão, é aquela coisa de prega, mas não vive. Crê, mas não obedece. É a hipocrisia religiosa. Então,
Quem rejeita essas regras, que são regras de Deus, que são regras divinas, naufraga na fé, passa a ter uma má conduta, começa a desprezar aquelas verdades que são absolutamente vitais, começa a viver aquela coisa da hipocrisia, prega, mas não vive, crê, mas não vive, aprende, mas não coloca em prática. É isso que Paulo está dizendo aqui. Diz que a filha de um pastor chegou para a mãe e disse assim: mamãe, o papai é o melhor pai do mundo quando ele está no altar da igreja, mas é o pior pai do mundo quando ele desce do altar da igreja. O que era isso? Um pastor hipócrita. No altar, o melhor pai. Ensinava como é que um pai deve ser, e tererê, tá? Quando descia, fazia tudo o contrário. A hipocrisia religiosa. Olha, eu conheci ao longo da minha vida espiritual muitos pastores hipócritas. Aliás, eu já disse aqui uma vez e repito, foi no púlpito das igrejas, pastor Érigues, onde eu conheci as pessoas mais cruéis desse mundo. Foi nos púlpitos das igrejas onde eu encontrei o pior tipo de gente que há nessa terra. Lobos com peles de ovelha. Não foi na mesa de um bar. Não foi numa boate. Não foi dentro de um cinema. Não foi num ensaio de escola de samba. Foi nos púlpitos das igrejas. Lobos vestidos de ovelhas. Isso é cruel, isso é terrível. Isso é uma coisa gravíssima. Então, irmãos amados, ser um pastor, ser um cristão, isso não é para qualquer um. Isso não é para quem quer. Isso não é para quem deseja. É somente para aqueles que Deus predestinou para a salvação. Diga graças a Deus. Então, todos nós, se somos verdadeiramente eleitos de Deus, nós temos o dever, olha o que eu estou falando para você, se você é um eleito de Deus, se eu sou um eleito de Deus, se nós somos eleitos de Deus, nós temos o dever de edificar a igreja de Deus. Olha, e não existe nada mais importante, irmão, para a vida de um filho de Deus, não existe nada mais importante pela qual a gente possa até sacrificar a nossa vida do que executar essa tarefa, edificar a igreja de Deus. Edificar a igreja de Deus. Amém? O tempo passa rápido, né? Caramba, parece que faz 10 minutinhos só que eu estou falando, já vai para 1 hora. Um irmão mandou para mim um e-mail, eu falando no rádio sobre essa coisa da guerra pela verdade, e ele mandou para mim um e-mail muito bom, muito interessante, que eu vou ler para vocês aqui. Ele disse que alguns séculos atrás, lá na Inglaterra, na cidade de Londres, um famoso, como é que chama, que faz viagem por polo ártico, exploradores, um famoso explorador inglês, mandou colocar um anúncio num jornal lá de Londres, na Inglaterra, dizendo assim: procura-se homens para viagem perigosa, salário baixo, frio intenso, lógico, vai para o Ártico, só tem gelo, longos meses de escuridão total. Você sabe que só 2 meses no ano o sol aparece lá, né? 2 ou 3, é uma coisinha bem miudinha, né? Perigo constante, regresso e segurança duvidoso, honra e reconhecimento só em caso de sucesso, de ser bem sucedido. E dizem os historiadores daquela época que milhares e milhares de homens atenderam esse anúncio aqui, foram lá no hotel onde o cara estava hospedado. Aí, parafraseando isso aqui, se o Senhor Jesus Cristo tivesse que colocar um anúncio hoje nos jornais, procurando servos, né, se a coisa funcionasse assim, o texto seria mais ou menos assim: procuram-se homens e mulheres
para a difícil tarefa de ajudar a edificar a minha igreja. Serão mal compreendidos com frequência, principalmente pelos seus colegas de trabalho. Enfrentarão ataques de inimigos cruéis, serão vítimas de calúnia e difamação, serão incompreendidos e possivelmente não verão o resultado dos seus esforços. E só receberão a recompensa completa depois da conclusão de todo o trabalho. Ou seja, depois que morre, né? Que até o último dia de vida, enquanto a gente estiver respirando, nós estamos ajudando a edificar a igreja de Deus. Essa tarefa só se encerra quando a gente morre nesse corpo de carne. Pode lhes custar seu lar, suas ambições e até mesmo suas vidas. Tremendo isso aqui, viu? Tremendo. Eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, as exigências de Deus são muitas. São muitas. Você está vendo aqui, eu só comecei. E eu quero dizer para vocês, só os verdadeiros filhos de Deus estarão dispostos a abrir mão de tudo por amor ao Senhor Jesus. Só os verdadeiros filhos de Deus estarão dispostos a abrir mão da sua vida, a abrir mão dos seus prazeres, a abrir mão do seu conforto, a abrir mão dos seus sonhos, a abrir mão de tudo e atender esse anúncio de Deus. Venham me ajudar a edificar a minha igreja. Amém? Venham ajudar a edificar a minha igreja. Eu pergunto, você tem ajudado a edificar a igreja de Jesus? Começa pela frequência aos cultos. Tem gente que não vem quarta-feira nem se mandar a ronda do quarteirão. Não, esse negócio de ronda do quarteirão ficou perigoso, né? O cara atirou no rapaz, no garoto de 12, 13 anos. Que barbaridade! Eu cheguei segunda-feira, desci no aeroporto, entrei no táxi, peguei o jornal. Está lá a tragédia. O pai e o filho, trabalhadores. Vai, o indivíduo diz que mandou parar, o cara diz que não mandou. E mesmo que não tivesse parado, que história é essa de sair dando tiro nas pessoas assim? E atira e mata um jovem de 13 anos. Tiro na nuca, na cabeça, Paulo. E não tem pena de morte nesse país. Tem que ter pena de morte nesse país. Porque pena de morte nós vamos estudar aqui. É uma verdade que o verdadeiro cristão tem que defender e que a igreja não defende. A igreja combate. A igreja diz, não, não pode, pode. Foi estipulada por Deus, foi instituída pelo nosso Deus. Tirou a vida, paga com a vida. A não ser que seja em legítima defesa, a não ser que seja por um acidente, aí não. Mas se tirar a vida criminosamente, assassinando as pessoas, tem que pagar com a vida. Tem que pagar com a vida. Puxa, que coisa impressionante, hein? Que polícia despreparada. É inadmissível uma coisa dessa. É simples. Se fosse o teu filho, se fosse o meu filho, quer dizer que se um carro da polícia manda eu parar e eu não ver que ele mandou e eu fui em frente, o cara vai tirar o revólver e vai atirar. Se tiver com o meu filho, meu neto, pega na cabeça, mata. Bom, se deixar eu botar a mão nele, ele morre na hora. Morre junto. Viu? Perdoe-me eu falar isso aqui, mas é o que eu estou sentindo de falar. Pode ser até que eu nem faça. Porque quem tem que fazer isso é o Estado. Mas a vontade que tem de fazer, não sei na hora o que é que um pai faria. Numa hora dessa. O cara pega o sujeito e mata. Entendeu? Que barbaridade, que absurdo. Isso está acontecendo toda hora e todo instante nesse país. Então, você tem ajudado a edificar a igreja de Jesus Cristo? Você tem sido um bom pai, um bom filho? Você tem sido uma boa esposa? Você tem sido um bom marido? Você tem sido um bom cristão? Um bom membro de igreja? Você tem lutado bravamente em favor da verdade? Você combate a mentira ou você se cala diante da mentira? Não, eu não gosto de falar,
eu não gosto de censurar ninguém, eu acho que cada um crê no que quer crer. Não, senhor. A igreja de Jesus é coluna e baluarte da verdade. Nós vamos continuar falando sobre isso. Prega, insta, Timóteo. Joga duro com essa turma, quer seja oportuno, quer não. Esse é o dever do verdadeiro pastor. Esse é o dever do verdadeiro cristão. Esse é o dever. Viu? Por isso, às vezes, as pessoas me dão alguns conselhos e eu aceito e de repente eu quero mudar de novo. Porque quando eu começo a ter a inspiração de Deus, como eu estou escrevendo sobre esse tema, eu começo a ver que o dever do verdadeiro pastor é... como é que chama? Paulada na muleira. Viu? Não é para refrescar, não. É para bater duro mesmo. Não é para contemporizar. Não tem essa coisa de ética. Como é que eu posso ter ética se eu ligo a televisão e vejo o jornal dizer assim: a Universal do Reino de Deus criou o drive-thru da oração? Quem viu isso? Quem viu, levante a mão. Gente, ninguém viu. Vocês estão assistindo o quê, hein? Vocês não veem o jornal? Tem que assistir o jornal. Não veja a novela. A novela é porcaria. Viu? Não veja Gugu. É droga, crack. Da pior qualidade. Mexendo com as emoções das pessoas. Aquela baboseira de dar casa, de dar não sei o quê. Então dá pra todo mundo, cara. Escolhe um pra mexer com as emoções, que todo mundo chorando em casa. Viu? E o Ibope lá em cima, e o cara ganhando rios e rios de dinheiro. Demagogia barata. Vocês não leram também sobre isso? O que é um drive-thru? A farmácia Pague Menos aqui em Fortaleza tem drive-thru. Eu conheço um aqui na Santos Dumont. Chega logo no início da Santos Dumont, tem uma Pague Menos. Aí tá assim: drive-thru. Você entra com o teu carro, aí lá dentro tem uma janela, e você compra o remédio do próprio carro. A moça ou o rapaz te atende, você dá a receita, ele vai lá, pega, você paga e vai embora. Gente, a seita universal do reino, é uma blasfêmia chamar do reino de Deus, né? Do reino do Satanás. Criou o drive-thru. Começou em São Paulo. Criou um acesso ao templo. Aí o cara vem de carro, entra, aí vem lá o obreiro. Quer uma oração? Quero. Bota a mão na cabeça, manda o demônio sair. Aí diz: agora dê uma oferta, senão Deus não vai te abençoar. Aí a pessoa ali mesmo já dá e vai embora. Não precisa ser culto, não precisa nada. E ele dizendo: não, é porque as pessoas têm muito pouco tempo. Tem gente que até gostaria de vir, mas não vem. Mas uma oraçãozinha assim rápido, a pessoa quer. Agora tem que dar o dinheiro. Se não der o dinheiro, não funciona, eles dizem. Que barbaridade. Olha, quando Pero Vaz de Caminha escreveu a carta para o rei de Portugal, aquele homem estava profetizando sem saber. Ele disse ao rei de Portugal: olha, nesta terra, Brasil, e se plantando tudo dá. Tudo dá, principalmente o que não presta. Maus políticos, péssimos pastores, falsas igrejas, macumba, o diabo, tudo dá nessa porcaria aqui. Que lamentável que é. Que lamentável. É nosso dever entrar nessa guerra em prol da verdade. E para combater, para defender a verdade, tem que combater a mentira, tem que combater o erro. Não se defende a verdade ficando omisso. Não se defende a verdade com pregações suaves. Não, é bom não falar o nome. Eu até já pensei nisso, mas não, de repente Deus disse: não pode.
Tem que falar, como é que as pessoas vão saber quem é? Paulo falava, esses aí, ó, são falsos apóstolos. Esses ali, ó, obreiros fraudulentos. Jesus dizia, fariseus, raças de víbora, para você estar preparado. Não tinha papas na língua. Não dizia não vou falar o nome de fariseu não, pega mal, né? Olha, tem uma turma aí que não é muito... Que negócio de turma aí? É fariseu mesmo. É o universal do reino do Satanás. Eu não vou falar mais hoje não, chega. Não começa a falar mais do que devia. Olha, eu só comecei, viu, a mostrar o perfil da verdadeira igreja, o perfil do verdadeiro pastor, o perfil do verdadeiro cristão. Isso é só o começo. Vem muito mais domingo de manhã. E quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito falou à igreja nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, para a glória do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Glorifica a Deus com palmas.